Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 24 de março de 2025, vamos mais uma vez ler, observar e constatar na palavra de Deus o exemplo de uma oração respondida, porque o nosso Deus é aquele que responde orações. Rima, quando nós oramos, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Vamos para o nosso capítulo número 15. Vamos abrir o segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e de fogo ao redor de Eliseu. Rimande rebose que remande rebase. Ribase que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o rei da Síria, inimigo do povo de Israel, forjou um plano, um projeto, riba, para atacar o rei de Israel. Mas como para Deus nada está oculto, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Tudo aquilo que é projetado, que é maquinado, ainda no íntimo dos nossos corações, Deus, Ele conhece. A palavra do Senhor diz que Deus sonda os nossos corações. Ele esquadrinha os corações e as mentes. Rimande, rebonada está oculto aos olhos de Deus. Então, o rei da Síria programou um ataque contra o povo de Israel, mas Deus revelou ao seu profeta Eliseu, com o propósito de dar o livramento ao rei. Então o profeta Eliseu revelou ao rei do plano maligno do inimigo. E ele escapou desse plano e o rei percebeu. Era um plano perfeito, não tinha erro. Rimande, os nossos inimigos, quando fazem planos, eles são tão confiantes que muitos deles parecem perfeitos aos seus olhos. A criminologia já disse que não existe crime perfeito. Alguma pista, alguma prova ficará. E Deus, Ele sabia do desejo do coração do inimigo, revelou ao seu profeta para dar o livramento, porque Deus, Ele revela o profundo e o escondido. Deus é o guarda de Israel, segundo a palavra do Senhor. Ele não dorme, não tosqueneja, não se cansa. O nosso Deus, Ele está sempre atento. Está sempre atento. E por causa disso, Ele questionou a um dos seus servos quem daquele meio era a favor do povo de Israel, porque segundo os seus pensamentos não é possível. Não é possível que o nosso inimigo tenha descoberto o plano perfeito. Isso significa que alguém do nosso meio é traidor. Ele questionou no meio da sua equipa se existia alguém que era a favor do povo de Israel.
Mas um deles disse: não, Senhor, é o profeta Eliseu que revelou o teu plano no rei. Riba é o homem de Deus. Então ele ficou furioso. A palavra do Senhor diz que eles prepararam um exército com carros e cavalos e foram ao encontro do homem de Deus. Riman derrubou para destruí-lo, para matá-lo. E a palavra do Senhor diz que o moço, o servo do profeta Eliseu, quando viu aquele exército, aquele povo, ele gritou: ai meu Senhor, que faremos? Riba, ele ficou perturbado. Imaginemos um exército contra 2 pessoas. Estatisticamente significava derrota. Eles estavam mortos praticamente aos olhos dos homens. Mas acontece que a nossa luta, ela é espiritual. Riba, e nós vencemos no espírito, nós não vencemos na carne, nós não vencemos com a força do nosso braço, nós vencemos com a força do Senhor. Riba, porque por isso é que Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza, segundo a palavra. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não importa o fundo do poço aonde nos encontramos, Deus, Ele consegue nos levantar. Riba, Deus, Ele nos tira da lama. Deus, Ele nos tira do poço. Riba, Deus, Ele nos tira do lugar onde o inimigo nos colocou. Riman, onde nós mesmos nos colocamos por causa do nosso pecado e da nossa iniquidade. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele é um Deus que restaura. O homem de Deus, diante daquela situação, percebendo que o seu servo estava aterrorizado, atormentado, com a tropa que estava diante dos seus olhos. Riba, ele sendo alguém espiritual, conhecendo o mundo espiritual, ele fez uma oração. Ele pediu, ele disse assim, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Riba, esse exército que Deus mostrou era um exército espiritual. Riba, carros e cavalos estavam ao redor de Eliseu. Eliseu orou para que Deus abrisse a visão espiritual do seu servo. Rima, o inimigo pode ser em grande número, mas o exército que está do nosso lado é maior ainda. O nosso Deus vale mais do que milhares. Não fiques aterrorizado porque os inimigos são muitos, porque os inimigos são fortes. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é imbatível e inabalável. Por isso é que a palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. Nós devemos viver pela fé. Naquilo que os nossos olhos não conseguem ver, a nossa fé ela enxerga. Riba, você não consegue ver nenhuma solução diante dos teus olhos, mas você enxerga pelos olhos da fé. Riba, ainda que não haja nenhum sinal de milagre, eu creio no milagre, eu vejo, eu contemplo. Riba, é assim que vive o justo. O justo viverá pela fé. O servo de Deus orou. Riman, para que o seu servo enxergasse o sobrenatural. Riba, Riba, e Deus, Ele mostrou. Essa palavra nos serve de exemplo. Muitas das vezes nos sentimos sozinhos.
nos sentimos abandonados, sentimos que não temos forças o suficiente para lutar contra o inimigo. Riba, Deus é a nossa força, Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza, Deus está do nosso lado, ainda que você não veja. Riba, que Deus nessa noite abra o teu entendimento, os teus olhos espirituais para ver que Ele tem trabalhado, riba, em prol da tua vida, em nome de Jesus.